Tá bom. Bom, Breda, beleza, vamos lá, vamos começar às 19? A gente já começa, o pessoal vai entrando aí. Primeiro, obrigado de novo, né, cara? A gente falou semana passada, fizemos uma live excelente, foi a mais assistida aí, a gente conversou bastante. E aí, obrigado por mais uma vez parar aí pra gente ouvir a gente aí. Imagina, tá tranquilo, obrigado. Eu não tenho pra onde ir. Literalmente, não dá pra sair de casa, então não tem jeito. Tranquilo. Estamos iguais. Desculpa se eu às vezes for repetitivo do que a gente já falou na live semana passada, mas como o pessoal aqui são outras pessoas, né? A gente tem mais já de 150 entrando aí e vão gerando dúvidas também. A gente vai pontualmente, o pessoal que está entrando aí, que nos está vendo aí, podem mandar suas dúvidas também. A gente vai filtrando aqui e vai falando com o Breda também. Acho que é um ponto importante de vocês terem esse canal aberto aí para conversar também. Suas dúvidas a gente vai tentar esclarecer. Breda, vamos começar. Bom, essa semana melhorou um pouquinho, verdade, mas assim, queria começar com você na sua visão. Como é que você está vendo essa questão aí? A gente até falou um pouquinho disso na live semana passada, desse movimento de mercado que aconteceu em março, fechando março agora, né? Fechamos esse mês aí que foi catastrófico. Na opinião de você, do seu histórico também, até pela carteira do institucional, foi um movimento exagerado, gerou boas oportunidades agora, é verdade, mas queria que você desse um overview geral do que foi março aí, para quem está nos vendo aí entender um pouco mais do que aconteceu. Quando a gente olha prazos um pouco mais longos, né, os preços das ações acompanham assim quase que um movimento coreografado, né, o lucro líquido das companhias, né? A gente já fez até algumas apresentações, acho que com vocês também, onde a gente mostra assim, o preço das ações andando muito parecido com o lucro das companhias, né? E que lucro, né, que o preço da ação acompanha? O lucro de agora, né? O lucro do atual, né? Do atual momento. Então, se o ano vai muito ruim, né? O lucro líquido de uma companhia, a ação vai muito ruim, né? Se o lucro começa a subir muito, a ação sobe muito. Então, a ação ela vai refletindo no curto prazo o que está acontecendo com o lucro líquido da companhia. Lucro líquido aqui você pode ler como geração de caixa ou como uma foto momentânea da empresa. Então, eu gosto de usar um exemplo de uma companhia que a gente não é acionista, ou pelo menos não é ainda, talvez a gente vire, para não ter nenhum tipo de viés de, a gente é acionista e tal. Então, vamos pegar, e uma que o pessoal conhece bem, vamos pegar a Renner. A Renner estava no começo de março, em meados de fevereiro, a ação estava a R$60. Deixa eu ver se a ação é isso. A ação R$60, estava valendo mais ou menos 48 bi a companhia. E essa ação veio para 30, R$33 por ação, valendo agora 23 bi, mais ou menos. Só não, peraí, por que desabou tudo isso, né? A companhia perdeu metade do valor dela, né? Porque a gente vai ter um ano perdido ou um semestre ruim. É justo isso? Não é. Bom, sem julgar o que é justiça e o que não é, vamos falar o que é. O mercado, né? O preço da ação desabou porque o lucro líquido da companhia vai desabar. Que lucro líquido? Agora, né? De 2020, do primeiro trimestre de 2020, possivelmente o segundo trimestre de 2020 também, e talvez ao longo de 2020, ao longo de 2021, tenha uma recuperação lenta desse lucro líquido da companhia. Então a ação vai acompanhando isso. Agora, isso é o que acontece na prática, mas o que é o preço da ação, né? O que é aquele negócio? O que ele representa? É o quanto que o mercado está pagando ou está oferecendo por aquela fatia patrimonial das lojas Renner. Então, o mercado está pagando agora 23 bi pela companhia. 2 meses atrás, estava pagando 48 bi pela companhia. O que isso se conecta de que forma com a realidade, né? O que é esse 48, 23 bi, 20 bi? Isso daí tem uma relação com a geração de caixa da empresa. Que geração de caixa? Desse trimestre, desse ano? Não, é uma geração de caixa dos próximos, assim, mais de décadas, né? A Renner, se eu não me engano, ela tem quase 100 anos, né? De listada, não tanto, mas a empresa é velha. É longa, antiga. É longa. E aí você vai falar assim,
qual é a relação do preço que se paga hoje versus o que se tem de expectativa de geração de caixa futura. Isso daí é a tomada de decisão de todo empresário, de todo investidor, que na verdade é o seguinte: você paga para receber o quê? Né? Você está pagando agora algo em troca de quê? Né? Quem está trocando, quem está pagando 20 para receber 5 ao ano, esse cara está investindo com uma taxa interna de retorno de 25%. Eu pago 20, vou receber 5 por ano, essa é a minha TIR, minha taxa interna de retorno. Se você pagar 10 para receber 5 ao ano, a sua taxa interna de retorno subiu para 50% ao ano. Então, o que conecta esse preço atual com a geração de caixa futura é a tal da taxa interna de retorno. O que aconteceu esse mês? Como o preço da ação reage muito drasticamente à geração de caixa ou ao lucro líquido atual, normalmente em depressões, em preços, quando caem agressivamente, seja porque o pessoal está com medo do corona agora, ou do Wesley Day lá atrás, ou quando teve a quebra da Lehman Brothers, as empresas elas caem proporcionalmente ao que o lucro líquido corrente meio que vai cair, assim, mais ou menos isso. Só que isso meio que não tem nada a ver com a geração de caixa futura da Renner. Se a gente imaginar o fluxo de caixa dos próximos 30 anos da Renner, ele dividiu por 2, né? Para a ação sair de 60 para 30? Não, não dividiu por 2. Possivelmente teve uma quedinha, porque 2020 vai ser um ano ruim, 2021 mais Claro. fraco do que se imaginava, mas tem algum efeito chicote em 2022 e 2023. Possivelmente 22 e 23 seja um ano de PIB um pouco mais forte do que a gente teria se não tivesse o corona. Né? Porque todo esse consumo reprimido e esse medo atual vira um efeito chicote lá na frente. Então, nesses momentos de quedas drásticas, o pessoal precifica o que está acontecendo na atualidade como se fosse acontecer o resto da vida da companhia, ou uma outra forma de se pensar as pessoas passam a exigir uma taxa interna de retorno muito mais alta. Então é como se a pessoa chegasse assim, olha, eu estava investindo na Renner para ter uma taxa interna de retorno de 15%. Então Tá. eu pagava R$ 60. Agora eu estou morrendo de medo, eu não sei o que pode acontecer com o mundo, eu investia esperando ganhar 15% ao ano, agora eu só invisto para ganhar 30% ao ano. Bom, se o fluxo de caixa dela futura vai ficar praticamente inalterado ou mudanças imateriais, a única forma de você conseguir ter esse dobro de taxa interna de retorno é dividindo o preço por 2. Mais ou menos isso. Então, nesse mês, o que teve aumento de exigência de retorno, então, para isso o preço tem que cair, mas isso meio que está combinado, ou ele é meio que derivado dessa queda brutal de preço por conta da expectativa ruim de lucro agora, de curto prazo. Então, assim, quem não quer passar por momentos onde o resultado trimestral da companhia vai ser feio, essa pessoa vende agora, tenta voltar num melhor momento depois, ela tenta fazer esse jogo. Quem quer acumular frações patrimoniais da Renner pagando um preço bem baixo pelo fluxo de caixa dela de 2022, 23, 25, 30, 2038, todos esses anos, acaba sendo momentos onde você tem, né, todas as vantagens competitivas do lado do comprador. Ninguém quer, todo mundo com medo, a companhia é a mesma, vai continuar existindo, é hora que você tem, né, mais favorável para poder encarteirar, né? Acho que esse que você falou é a questão de pontualmente aproveitar as oportunidades. Muita coisa caiu de preço, óbvio, vai demorar um pouquinho, pode até ser que não seja o mesmo upside que tinha anteriormente, mas no médio prazo vai vir. Você tem uma tendência aí de melhora natural. Acho que isso é muito mais da cautela e da paciência de cada um. Tem até uma pergunta muito interessante, Breda, que veio aqui agora, que é o seguinte: quando um gestor hoje vê essas oportunidades, o que geralmente ele pode fazer, tá? Ou ele espera aporte novo para sair comprando de novo,
ou ele desfaz as posições mais líquidas para recomprar de novo? Quais são as estratégias que você, como gestor, pode usar nesse momento onde as oportunidades estão aí na mesa? E lembrando que foi um mês importante que não houve quase resgates nos fundos de ações, hein? Acho que isso é um ponto importante. Impressionante. É impressionante mesmo. Olha, depende do estilo, né? Depende da filosofia de investimento, né? Então, alguém pode chegar e falar assim, olha, eu acho que a bolsa vai para 40 mil pontos, então eu vou vender agora nos 70 mil, vou ficar com o dinheiro em caixa e vou comprar mais para baixo. Então, tem gente que faz isso. Tem gente que fala o seguinte, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu perdi metade do meu capital, não quero perder a outra metade, estou morrendo de medo, vou vender tudo agora e vou esperar, nem que eu volte depois num preço bem mais alto. E tem quem fala o seguinte, olha, esses preços raramente eu vejo, né? Eu vi isso em 2008, eu vi isso lá em 2002, eu vi em 91, boas companhias continuam tendo aumento de receita e de lucro ao longo dos anos, eu vou aproveitar para usar toda a capacidade de capital do fundo tem para acumular o máximo de ativo. E tem quem está comprado o tempo todo, e a Tá? única coisa que faz é ficar remanejando o capital. Tira de alguma coisa que não barateou tanto, vende um pouco, compra algo que caiu exageradamente, porque o lucro líquido no curto prazo vai cair exageradamente, e fica fazendo um rebalanceamento da carteira. Nós lá da Alaska, a gente vai acabar sendo ao longo da história, então o mercado conhece a nossa história de, assim, de 2017 até aqui, né? Um período muito curtinho, né? Não Tá. deu para ver a gente se desenvolver em todos os ciclos, né? Mas o que vai ser normal com a gente é ficar comprado e ficar remanejando posições entre as empresas até o momento onde o mercado e as empresas começam a encarecer de forma generalizada sem você ter opção de alocação de capital. Você olha para a Renner, não justifica pagar R$ 100. Você olha para a Magazine, não dá. É melhor estar no CDI do que pagar aquele preço. Você olha para a Vale, nossa, o preço do minério está lá em $300, você sabe que é insustentável, porque nesse preço vai aparecer mais produtor, vai ter sobreoferta e o preço vai desabar lá na frente. Então você olha para os lados e não vale a pena alocar seu capital em nada. E aí o que a gente vai fazer? Olhar para fora, e no BDR a gente pode investir em companhias lá fora, de repente a gente está em outra geografia que está com um ciclo econômico invertido, algo muito mais barato. Ou, se você olha para ações no mundo e nada vale a pena, você fica na LFT, fica no CDI. Então, no nosso caso, ao longo da história da Alaska, a gente vai oscilar entre ficar comprado e menos comprado enquanto a gente não acha oportunidades, né? Então, na entrada de 2020, isso desde o final de 2015, e agora ficou ainda mais evidente, a gente vê opções baratas para todo lado no Brasil. Então a gente olha para fora, não tem vontade nenhuma de investir em companhia americana. Olha aqui no Brasil, a gente vê companhias listadas oferecendo taxa interna de retorno muito altas. Agora subiu pra caramba, né? Por mais que você considere um 2020, onde a companhia ia ter 1 bilhão de lucro e passa a ter zero, por exemplo, perto do fluxo de caixa futuro que a gente está enxergando e combinando isso com o preço atual, vale muito a pena. A taxa interna de retorno até subiu. Então, no nosso caso, a gente está muito mais remanejando, né? Tirando de alguma coisinha que não caiu tanto, ou algo que a gente tenha um pouco menos de convicção, para comprar aquilo que a gente acredita mais, né, nos próximos anos. Não Legal você tanto, nem tanto assim, porque a gente acha que o preço dessa ação vai subir. Aí que tá. A gente não consegue fazer projeção do preço da ação. O preço da ação depende dos outros, né? Eu não sei se vocês vão querer pagar mais ou não, mas a gente consegue fazer projeção do que vai acontecer com a geração de caixa, com o dividendo, com o lucro líquido daquela companhia. Então, se a gente acha que é um negócio que justifica você pagar por aquele lucro de R$ 1, você pagar R$ 5 hoje, putz, a gente encartera. Mas se o preço da ação não sobe, você pega mais fluxo de caixa que essa companhia for distribuir, seja na forma de dividendo ou juros sobre o capital próprio, pega esse dinheiro e recompra mais ações. Mas se a ação não subir nunca, fica acumulando. Chega uma hora que você ganha é muito mais dinheiro no dividendo. É que a gente dividendo. sabe
que mais ou menos a cada 4, 5 anos, mais ou menos esse é o período que passa, as ações tendem a convergir para o que a empresa está gerando mesmo de lucro, né? Então, a gente já viu casos semelhantes nos últimos 3, 4 anos de empresa que saiu de praticamente de uma percepção de falência para, assim, né, já a empresa ficar de pé bem. Então, a gente viu a Login, estava R$ 2 por ação, chegou aí para Pois é. 20, agora deve estar 12, 13 agora, né? Até perdi já a referência. Mas essa subida de 2 para 20 é porque a empresa saiu de um lucro líquido, de um prejuízo, na verdade, para um lucro importante. E não é do dia para a noite, não é assim uma surpresa. Você acorda e fala, meu Deus, a empresa deu lucro. Não, isso tem uma narrativa, né? Isso tem uma narrativa, tem uma história, tem uma sequência lógica dentro da companhia. Então, o navio sendo importado, entrando em operação, né, você conseguindo fazer transporte de cargas que pagam mais, né, você começa a investigar, estudar e a conviver com a companhia, você vê a história que está se desenvolvendo dentro da empresa. Então, não é assim uma surpresa, né, de repente, né, o Mister M fez aparecer lucro na companhia, não é bem assim, né? E, então aí a ação reage, né? Mesma coisa, a Magazine dava um belo de um prejuízo no final de 2015. De repente surgiu o Fatala e surgiu o Luiza Labs e começou a dar lucro porque tem e-commerce. Não é assim, né? Começou em 2010, um negócio que foi dar resultado em 2016 na companhia. Demora mais, assim, demora mais 6 anos para ações, né? Para você ganhar 3, 4, 5 vezes, não é Não, tanto assim, né? Mas essa é a nossa premissa. Olha o preço da tá. ação, vale a pena pagar esse preço para ter aquele fluxo de caixa futuro, fica reavaliando a tese sempre, porque eventualmente você pode estar errado, Claro. você imaginou que era um negócio e não é, a realidade mudou, você tem que voltar atrás, né? Você tem que ficar sempre ajustando, por isso que a gente convive com as empresas, a gente vai para o conselho fiscal, vai para o conselho de administração, convive com a auditoria interna, conversa com a auditoria externa, convive com o pessoal do conselho, né, com os diretores, para tentar entender para onde a companhia está indo. Porque esse negócio do preço da ação cai, porque o lucro veio ruim. Aí o preço da ação sobe, porque o lucro veio bom. Isso aí tudo é retrovisor, né? Você não está conseguindo antever nada. O legal é você comprar alguma coisa hoje que todo mundo acha que é uma porcaria e está desabando, ninguém quer, mas que o futuro, né, você já está vendo a narrativa futura. E aí você senta em cima, espera, acompanha. Não e aí vai revisitando as premissas e vai ajustando. Isso. Legal que você falou da gestão, porque tem uma pergunta aqui muito boa em relação a isso e a gente acabou não abordando na live que a gente fez semana passada, em Tá. relação à previdência. Tem os fundos de previdência e muitas pessoas perguntam para mim se é o replique 100%, como é que funciona, a gente explica a questão dos 70%. Dá uma explicada por Tá. cima, assim, como é que funciona os fundos de previdência da LAS. Agora a gente está com 4 fundos de previdência. Isso. Tem 2 grupos, né? Tem o grupo dos fundos de previdência com a Icatu, que foi ali que a gente começou, e tem os fundos de previdência com a XP, que é a XP Seguros. Nesses 2 grupos, a gente tem 2 fundos cada um. A gente tem o fundo de previdência para investidor público geral e o fundo de previdência para público qualificado. A diferença é o limite que nos é permitido ter ações, né? Então, no público geral, a gente pode ter no máximo 70% em ações. É um limite que eu pessoalmente discordo muito, não tem nada mais previdenciário que ações, eu estou proibindo a pessoa Já. de guardar dinheiro no melhor veículo de previdência, na minha opinião, que é empresas, mas tudo bem, né? Era 49 antes, né? Então já mudou um pouco. Era 49, aí mudou para O 70. Pois era 40, imagina, 49 pior ainda, né? que você vai fazer com os outros 51, né? Deixando de CDI, né? Não vai sair do lugar. Pois é. Então, nos 2 fundos da Ecatu, a gente tem o Alaska 70 e o 100. Qual que é a diferença do mandato dos fundos da Ecatu para o da XP? O da Ecatu, a gente tem o mandato de ficar com aquela alocação fixa para sempre. Então, o Alaska 70 sempre vai ter 70% em ações e os outros 30% são em renda fixa, onde a gente deixa só LFT. Eu acho que até a gente poderia ter NTNB e tal, mas a gente não está usando. A gente está ficando só no CDI e 70% em ações. E no Alaska 100 da Icatu é 100% em ações.
Que ações são essas? As mesmas do Alaska Black Institucional e o Alaska Black BDR, mesma carteira. Não faz sentido a gente gostar de Cogna num fundo e não no outro. Então é exatamente a mesma Não no coisa. outro, pois é. A única diferença é que no Alaska 70 a gente faz um rateio de 70% da posição, né? O que é 10% no Black é 7% no Previdência. E os dois fundos de previdência que estão na XP, e também o limite é de 70% no público geral, 100% no público qualificado, mas não é fixo. Ele pode variar. Ele vai até 70% em ações no público geral, pode ser menos. Ele vai até 100% no 100, mas não é fixo. Só que tem uma diferença. Nos da XP, a gente pode ficar de menos 70 até mais 70. Então o fundo pode ficar 70% do patrimônio vendido em ações, Vendido, tá. até 70% comprado. E mesma coisa no 100, até um patrimônio vendido em ações ou um patrimônio comprado. Como que estão os fundos agora ou desde o início deles e o que a gente imagina para os próximos anos? Tudo igual, tudo comprado no talo. Por quê? Porque a gente olha para as empresas e vê um baita desconto para o valor justo, né? Você olhar para o CDI, você vê 3,75, você vê o juro real no Brasil, agora subiu alguma coisa, 3 alto, perto de 4. Quando a gente olha para as ações, pelo menos as nossas, é IPCA mais 15, IPCA mais 20, que a gente vê ali dentro. Então não tem por que a gente trocar as empresas por renda fixa. Então não faz sentido para a gente desalocar. Era assim nos 120 mil pontos, melhorou ainda mais agora. Então quando isso começar a ficar baixo, o que é baixo mais ou menos? Tipo um IPCA mais 7, IPCA mais 8, assim, dentro das ações. E isso já nos dá vontade de ficar um pouco fora. Aí você fala, pô, mas IPCA mais 8 é legal. É legal, mas tem bastante risco, né? Porque é uma companhia. Sim. Você tem que estimar a geração de caixa, você tem que acertar um setor, né, na economia, ele pode ter interferência estatal, você pode aparecer um novo concorrente. Então, assim, normalmente, as companhias têm muito mais risco do que a renda fixa. Então, você tem que exigir um prêmio maior para entrar. Mas hoje, esse prêmio, assim, mais do que paga o risco de você ser acionista de uma Renner, de uma Emiglu e tal. Então, seguimos totalmente comprado em ações. Legal, é isso que você falou, é importante, né? Da simetria de risco, né? Por mais que a Isso. renda fixa seja baixa, as ações elas têm que premiar pelo risco que você está alocando lá também. Então, a TIR é o componente principal do que você falou, do fluxo vai ser ter ali, que agora é um fluxo muito mais vantajoso do que a gente tinha 3 meses atrás, 2 meses atrás, sem dúvida nenhuma. E nessa linha de Bovespa também de crescimento, recentemente a XP até ela revisou para baixo, né? Mais uma vez, claro, 94 mil pontos, a questão do Ibovespa para o final do ano, né? Então, naturalmente, essas revisões vão acontecer, né? Pelo histórico também, pelo entendimento que vocês estão fazendo dessas análises mais fundamentalistas, Breda, você tem alguma ideia também do que a gente pode chegar no fim do ano, do nosso Ibovespa, como é que ele vai ser, enfim, se dá para realmente pensar em 90 mil, ok, com tudo dando Olha, certo. É legal falar isso porque muita gente acha que a gente vai voltar a 120, né? Tem gente que, quando você conversa, acha que volta a 120. Quando a gente vai voltar à pontuação de janeiro? É mais calma, né? É mais eu devagar, acho que né? assim, dá para a gente falar com 95% de grau de certeza, né? Como qualquer estimativa, que a bolsa Sempre tem termina. o percentual que não é certeza que, Deus deu azar, bateu ali, né? Com 95% de grau de certeza, eu falaria que é qualquer coisa entre 50 mil e 100 mil pontos. Tá tranquila. Existe 5% de chance de ser acima de 100 ou abaixo de 50. Mas o Tá que quer dizer perto. isso aí? É que, na verdade, tanto faz, seja uma pessoa reativa, né? O que você faz se a Renner, que está 30 e poucos reais, for para 15? Né? Pô, ficou muito mais barato, né? Se você achava 60 legal, achou 40 legal, a 15 é muito mais. E se cair para lá, se você olha, as pessoas vão parar de comprar roupa, aí você fala, não, vai, as pessoas vão comprar muito mais online. Tá, então o que vai acontecer com a concorrência da Renner? Se a Renner vai sentir um soco no estômago, o que vai acontecer com as empresas que não são a Renner? Vai à falência, morre Sim. tudo, desaparece. Então, né, a primeira
a primeira consequência lógica de você achar que o setor vai sofrer, né? O setor de vestuário vai sofrer, portanto a Renner vai perder lucro, ela vai sofrer. Beleza. Qual que é a segunda consequência? Vai para né, o pessoal brinca, né, o second level thinking, né? Vai para o segundo nível. O que vai acontecer com a concorrência? Vai sofrer muito mais. Tá, então vamos para o terceiro nível. O que vai acontecer se a concorrência sofrer muito mais? A Renner vai ganhar market share, vai ganhar participação de mercado. Ela vai conseguir dominar muito mais o mercado, vai conseguir impor muito mais o preço dela. Então ela possivelmente sai ganhando da história. Quando foi, entrando num assunto polêmico também, quando foi que as companhias de cigarro começaram a ganhar muito dinheiro mesmo? Quando o cigarro começou a ser proibido. Quando começou a ser proibição de campanha, proibição de se fumar em lugar público, começou a ter um monte de proibições, o que aconteceu com o preço? Começou a subir, o volume de produção diminuiu, o lucro líquido da Souza Cruz disparou. Foi até deslistada, né? A inglesa foi lá e comprou, fechou o capital, pegou para ela, não quis nem dividir mais com o mercado. Então, tem que tomar cuidado com a primeira conclusão, que ela pode ser errada. Então, a gente volta lá para o caso, por exemplo, da Croton, né? Que quando teve o FIES, primeira conclusão, opa, bom para a empresa, porque agora o governo vai financiar aluno, vai ter muito mais aluno, vai ter mais lucro líquido. Tá, vamos para o segundo nível. Se é bom para a Croton, o que vai acontecer com a concorrência? Não, um monte de gente que não tinha, né, não ganhava dinheiro no mercado, começou a ser turbinado artificialmente pelo governo. Então você começou a fomentar a criação de vários concorrentes futuros. O que iria acontecer depois que esses concorrentes ficarem super endinheirados e capitalizados? Concorrência por campus, concorrência por aluno, e lá na frente você teria problemas concorrenciais para a própria Croton. Então, quando você tira o FIES, primeira conclusão, putz, é ruim, né? É ruim para Estácio, ruim para Croton, a ação vai cair. Tá. Qual que é a segunda conclusão? Tirou para eles, mas tirou para todo mundo. Então, se está ruim para eles, imagina para os outros pequenininhos que começam a morrer, né? Falência de escola. Se começa a fechar escolas que começam a não a parar mais de pé, porque tirou o FIES, o que vai acontecer com a fatia de mercado? Né? O que vai acontecer com a concorrência ao longo dos próximos 10 anos para aquelas que sobreviverem ao mercado mais hostil? Vai ganhar market share, vai conseguir impor seu preço e tal. Então, se você tiver uma atitude muito mais reativa do que preditiva, você tem as coisas mais claras na sua mão para você tomar a decisão. Porque se você quiser entrar na bolsa e falar assim, olha, eu vou entrar agora nos 70 mil porque eu acho que vai para 100. Mas aí você tem com base em quê o 100, se não está na sua mão e o 100 está na mão dos outros, né? É os outros que vão decidir levar lá para frente ou não. Muito difícil fazer esse jogo. Agora, se você quiser, olha, eu vou pagar R$30 por ação na Renner, porque o fluxo de caixa desse ano é 0, o ano que vem é R$1 por ação, em 2022 é 3, e quando eu coloco isso no fluxo, me dá uma TIR de 20%. Aí beleza, aí já começa a fazer sentido. Se cair mais o preço da ação, ficou melhor ainda, né? Subiu muito, voltou tudo, né? Voltou para 120 mil pontos. E você achava a Renner cara a R$60. Você pagou 30 porque você achou ok. Se voltou para os 60 você acha caro, você vende, pega esse capital que foi duplicado e coloca para rodar em outra coisa. Você não precisa torcer para ela dobrar. Você simplesmente reage se aquela ação dobrar. Então é o que a gente faz, né? É difícil saber o que vai acontecer com o mercado, mas estudando e convivendo com as empresas, você consegue entender o que está acontecendo com o business, né? Ou com o negócio. E aí, com isso, você entende fluxo de caixa futuro e você combina isso com o preço e vê se está justo, vê se está barato pagar o preço atual. Preda, outra questão também importante que veio aqui é que em alguns momentos vocês conseguem criar proteções mesmo com o mercado volátil. E aí pode ser criando mesmo proteções, ficando vendido, enfim, ou comprando carteiras de ações que as ações em si podem se comportar de maneira diferente e serem mais defensivas a depender do cenário. Vai ter uma pergunta justamente isso, né? Se hoje vocês pensam em fazer essas proteções ou se é muito mais essa questão de analisar a ação e essa ação em si ela funcionar em alguns momentos como defensiva para o portfólio.
Sim, a proteção para a gente, a melhor proteção que tem, vamos supor, a gente quer comprar Rumo, são ações da Rumo, mas queremos nos proteger da Rumo. É melhor não ter Rumo, né? Se você comprar e se proteger, melhor não ter. Melhor não ter, pois é. Melhor proteção é você ficar no caixa, né? E normalmente, sim, filosoficamente, proteção, se você quer comprar proteção depois que está feita a queda de preço, depois que já está nervoso, está volátil, é você querer comprar um guarda-chuva depois que está caindo uma tempestade, você vai pagar caro pra caramba, e normalmente quem vai ganhar dinheiro é quem vende guarda-chuva na tempestade. Possivelmente quem está vendendo proteção agora no mercado vai fazer uma fortuna, né? Porque a volatilidade implícita está alta, tá agora todo mundo quer comprar put, e possivelmente o mercado vai ficar nos próximos anos com essa característica, né? Porque a gente, né, o mercado é feito de pessoas, os empresários, todo mundo tem memória, né, e reage ao que acontece na economia, no mercado e tal. Então, o que é normal da gente ver agora daqui para frente? Gestores vão comprar proteção para caramba, né? Porque fica com aquela, pô, se eu tivesse protegido, pá, então eu não quero acontecer isso de novo. Então a demanda por puts, proteções vai ficar alta. As pessoas vão ter uma reserva financeira, né? Uma reserva de emergência maior agora, depois da crise. Então as pessoas vão reter mais caixa, as famílias, os investidores, né? As empresas vão ficar com mais caixa. Então agora as pessoas vão fazer o que devia ter sido feito Lá antes atrás. da crise. O problema é você antever tudo o que vai acontecer. Então, o momento de se comprar proteção, o momento melhor para se fazer isso já passou. Já Como que a passou. gente faria? Ou como que a gente faz? No caso do Alaska Black BDR, a gente pode ficar fora das ações, né? A gente pode vender índice futuro e ficar totalmente no caixa. Quando que a gente vai fazer isso? Quando a gente olhar para Rumo, para Petro, para Renner, essa turma toda, a gente começar a ver que a taxa interna de retorno está baixíssima. Então, olha, Tá. não dá para ter nada, vamos ficar no caixa. O que a gente vai fazer no institucional? No Alaska Black institucional, a gente vai baixar a alocação para 67, que é o mínimo que dá para ter, e esses 33% no caixa, aí sim a gente vai caçar estruturas de proteção, né? Comprar put spread, comprar proteções no índice, alguma coisa assim. Não dá para vender índice futuro, porque esse fundo não pode, mas ele pode gastar um dinheirinho com proteção. Então é nesses momentos que a gente vai fazer proteção, quando a gente vê os ativos caros. Agora, fazer por fazer, dificilmente a gente vai, né? Quando a gente achar ativo barato, a gente vai se expor mesmo, entendeu? Acho que até por conta de ser um fundo de ações, é isso que o investidor quer também, né, Breda? É justamente identificar esses preços mais baratos e que entre nisso também. A ideia é essa, né? Você está pensando em médio e longo prazo. É que assim, e não é. Quem está no fundo de ação tem de tudo. Tem cara que entrou ali porque ele quer ganhar dinheiro todo mês, né? Se fosse para perder, eu ficava no CDB. Eu não quero perder, então eu vou para um FIA porque eu quero ganhar, né? Todo ano. Então, mas não funciona, né? Não funciona assim, né? Você vai ter ganho se você ficar exposto por muito tempo. E as pessoas entendem quando a gente fala isso num ambiente mais calmo, tranquilo, de mercado subindo. Mas quando aperta mesmo, ou como no interior o pessoal fala, quando a porca torce o rabo mesmo, é aí que a gente tem a oportunidade de testar todas as convicções. De olha, é isso que você quer mesmo? É esse portfólio que você quer? É esse tipo de exposição? E, infelizmente, não é todo mundo que gostaria de passar por esses momentos totalmente tortuosos, né? Mas, como a gente disse aí um pouco no começo, para mim está sendo uma grata surpresa ver que, pelo menos a maioria das pessoas, a atitude tem sido essa. Eu acabei de receber agora aqui as movimentações do dia. Hoje, mais É. um dia onde entrou bem mais recurso do que saiu. Então, é um negócio novo, né? Então, a maioria das pessoas estão entendendo. Isso é legal, isso é legal. Tem até uma pergunta que você acabou respondendo automático, que era justamente isso, falando desse comportamento das pessoas agora com esse novo cenário, né? Invariavelmente as pessoas vão ter que comprar mais risco.
nesse all-time high que nós pegamos aí, esse mercado de alta seguida, queira ou não, na teoria, se fosse em outros momentos, o pessoal agora sairia com muito mais medo, mas impressionante realmente como os fundos estão captando mais e a manutenção dos PLs é algo realmente que nos deixa muito confortável. O trabalho está sendo bem feito na ponta, né, Breda? Mesmo que aos poucos ainda, mas está acontecendo. Eu acho que é a soma de muita coisa, né? Eu acho que se o CDI fosse 14%, acho que a pessoa até migraria com mais facilidade, mas se olha para o lado, está 3 e pouco. Tira inflação, tira o imposto, é negativo, né? Você tem as plataformas, você tem mais acesso à informação. O público hoje em dia, até por uma questão de idade, de geração, é um público que está mais acostumado a fuçar na internet, então entra na carta dos gestores, lê, vê posição, entra nos fóruns. Eu acho que tem uma profissão nova dessa vez e bem difundida, que são os assessores de investimento. Eu acho que todo mundo, eu acho que tem um médico, um advogado e um assessor de confiança, né, nessas horas. Então, tudo isso junto, acho que cria essa atmosfera de sim, nervosismo, as pessoas estão nervosas, as pessoas não estão dormindo Claro. bem, não é um negócio novo, não é todo dia que a bolsa divide por 2, não é um negócio comum, mas acontece, né? Cada 8, 10 anos acontece. Não é, ninguém está super tranquilo e sem nenhum sintoma, nenhuma azia, nenhuma dor de cabeça. Não, as pessoas estão. E isso, do nosso lado, gestores, é a mesma coisa, né? Ninguém fica dormindo bem, tranquilamente, sabendo que tem um monte de variações negativas que você está colocando nas costas das pessoas, você está preocupado, será que eu preparei todo mundo para passar por isso? Será que daria para ter avisado mais? Então, todo mundo está remoendo algum assunto. Mas o que separa de verdade as pessoas não é quem se sente bem e quem se sente mal. É normal as pessoas estarem se sentindo mal. Mas o que separa as pessoas é não usar esse sentimento para virar uma atitude assim, intempestiva, uma atitude de pânico, sair vendendo tudo desesperado logo depois de ter colocado, sabe? Você cristalizar uma perda que vai ser praticamente permanente. Uma pessoa que perde 50, 60, 40% na bolsa, e resolve nunca mais voltar para ações, Esquece, né? nunca mais entrar em fundo imobiliário, com esse CDI de 3% vai demorar 15 anos, sei lá quanto tempo para recuperar. Então você não recupera com outros ativos. E se você estudar um pouco a história, você vê que se tem um negócio que bate e volta, são ações, né? Estamos careca de saber aí que nesses últimos 50, 60 anos não tem nada mais que apanhou e voltou do que a própria bolsa, né? As empresas estão aí procurando formas de ganhar dinheiro, o empresário é um cara criativo, tem seleção natural na bolsa, né? Feroz. O Ike abusou, né? Não tem nenhuma empresa do Ike mais na bolsa, Pois né? é. Deu lugar para o Fleury, deu lugar para Magalu, deu lugar para um monte de outras empresas que não existiam no passado. E elas estão aí puxando o mercado acionário para cima, né? E isso sempre vai ser assim, né? A década de 70 era Paranapanema, Blue Chip, né? Hoje em dia não Não está tem aí, mais. irrelevante. Acho Então, que essa mudança é importante, né? Da gente entender que o mercado ele é cíclico e as empresas vão e voltam também. Não dá para também sentenciar que a empresa vai estar sempre lá. Por isso que o gestor ele vai ponderadamente mudando a carteira dependendo do que ele vê de cenário, né? De isso. retorno dentro de cada empresa. E você comentou, Breda, a questão também de fundos imobiliários, que eu acho que é uma demanda gigante que a gente tem hoje em dia, né? E tem já pessoas falando de real estate dentro até de fundos de ações. É algo que vocês pensam também? Vocês olham esse setor de real estate também? Olha, Legal. a E gente questão só de... não temos nenhuma, Tá, mas o fundo poderia investir em fundo imobiliário tranquilamente. Eu acho que pode ser que algumas coisas aí deem chance. O que eu acho legal. muito legal, assim, o fundo imobiliário, ele acaba sendo uma escola boa para as pessoas entenderem como é que funciona também os fundos de ações, né? Eu vi outro dia numa reportagem na Infomoney, né, o título estava assim: fundos imobiliários estão sendo negociados na bolsa com desconto, né, para o seu valor intrínseco, para o valor daquele imóvel de fato.
Eu acho interessante o que você fala, o fundo imobiliário está sendo negociado com desconto, mas o fundo de ação perdeu dinheiro. O É, viés, né, é diferente, né? diferente, né? Mas é a mesma coisa, né? As companhias baratearam de forma drástica, né? Mas é bem legal esse entendimento. E outra pergunta também, Breda, essa questão que a gente fala muito de métricas, de números, mas tem um componente aí que é o comportamental, né? As pessoas, e isso, essa crise que a gente está vivenciando agora, da pessoa ficar presa em casa e tudo isso, invariavelmente vai mudar o perfil das pessoas no curto prazo. Médio e longo a gente não sabe, mas no curto prazo, a pessoa não vai querer gastar todo o dinheiro que ela, se ela conseguiu segurar ou se ela tem emprego no segundo semestre, para a gente ter uma evolução tão rápida, por exemplo, de um PIB já no terceiro ou no quarto trimestre. Então, para você também, essa crise que a gente está vivenciando, por ser inédita, né? Isso vai afetar o modo de viver das pessoas, o comportamento também, principalmente para essa questão de saúde, que é uma crise, digamos assim, mundialmente falando, e por conta da saúde, é um fato inédito que a gente está vivenciando hoje. Né? Eu acho que muda bastante coisa. Que nem você falou, eu não sei se é um negócio que vai ficar permanente, né? Mas algumas coisas importantes sempre ficam, né? A última crise pesada de 2008, ela trouxe mudança de comportamento naqueles atores daquela crise, que foi o setor bancário, basicamente. Afetou um pouco a economia também, teve uma certa recessão, mas voltou até que rápido. Mas o setor bancário, que estava no epicentro daquilo tudo, mudou, né? Regulação, compliance, Basileia, né? Necessidade de liquidez, menos alavancagem nos bancos. Eu lembro que os bancos nos Estados Unidos em 2007, um pouco antes, comecinho em 2008, eles ficavam alavancados 40, 50 vezes o patrimônio. Nossa. Agora os bancos estão 12, 11, 10, 13, o que é uma alavancagem bem baixa para o banco, até meio padrão brasileiro, que é 8, 10. Então teve um aprendizado. Quem está no epicentro dessa crise agora, as pessoas estão sendo forçadas a tomar atitudes que ela nunca imaginou que ia acontecer, ser obrigada a ficar em casa, home office, as crianças ter aula à distância. Aqui hoje, final do dia aqui, eu comprei pãozinho da padaria por aplicativo, eu nunca tinha feito isso. E, pô, chegou quentinho, uma beleza, né? Quentinho. Então, Poxa. né? Acho que tem muita coisa que vai ficar, né, com mudança de comportamento, seja em hábito de consumo. Acho que e-commerce, assim, disparado, o que mais vai se largar na frente, você comprar as coisas por internet. Não porque você não vai na loja com medo de pegar uma doença qualquer, porque você fez isso, você foi obrigado a experimentar e meio que vai gostar. As pessoas vão ver que, pô, não é nem um bicho de sete cabeças e tem uma comodidade interessante aí, para algumas coisas que você vai usar. Ir no mercado comprar detergente, Omo, Comfort, papel higiênico, é um saco. Você comprar no aplicativo ali é bem mais fácil. Acho que ensino à distância vai ficar, nem todas as escolas estavam preparadas para deixar as crianças em casa e fazendo liçãozinha, leitura, exercício. Aqui eu estou vendo aqui em casa, aqui a gente conseguiu bem, a escola está bem preparada, mas a gente vê outras aí que estão tendo que antecipar as férias de julho para agora, para não Assim. perder ano letivo, então elas vão ter que se mexer e comprar sistema, ir para a plataforma. E essa é uma das teses que a gente tem para a Cogna, que ela está super bem posicionada em ensino à distância. Legal. Possivelmente viagem, companhia aérea, voos, vai mudar drasticamente, né? Seja por uma questão de medo de você ficar circulando e respirando o mesmo ar de muitas pessoas, seja por questão de business, de negócio mesmo. Agora que o pessoal experimentou esse negócio de Zoom, né, esses conference calls aí com 12, 15 pessoas numa mesma tela, será que não é interessante para a empresa economizar passagem, economizar diária de hotel e tocar uma reunião dessa forma, né? Muito mais barato. Então isso já impacta o hotel também. Então vai ter algumas coisas que vai mudar. Acho que até a gente vai cumprimentar mais igual o japonês, né? Né? Vai dar menos aperto de mão. Sei lá, acho que vai ter algumas coisas que vai mudar mesmo. Eu acho que isso que você falou foi legal. Não só o comportamento, mas as empresas vão mudar. E, eventualmente, algumas empresas de alguns setores que não eram
vistas com tanto afinco, digamos assim, elas vão passar a ser mais protagonistas, que é o que você falou, é videoconferência, é delivery, é e-commerce, é Exato. logística. O comportamento vai trabalhar para que essas outras empresas ganhem mais protagonismos que elas não tinham anteriormente. Por exemplo, um negócio interessante, eu acho que vai mudar o valor relativo, que é sempre você pega o imóvel comercial e você tem um imóvel residencial. Normalmente o imóvel comercial ele tem um preço por metro quadrado maior do que o residencial, na média, né? Tem os de luxo, tem os mais simples, tal, mas na média o imóvel comercial ele tende a valer mais. Acho que essa diferença vai mudar um pouco, né? A pessoa, na hora do vamos ver, na hora de uma pandemia, o cara trabalhou de casa. Ele não foi num Pois é. escritório trabalhar. Então, onde você tem que estar super bem aparelhado, com mais espaço, mais confortável, é na sua casa, não necessariamente no escritório do seu trabalho. Então, isso vai ter uma mexida na cabeça das pessoas com relação a isso, eu acho. Até de estrutura, né? Às vezes você não vai precisar de 100% das pessoas na sua estrutura, você pode fazer um rodízio, você vai ter menos andares para alocar, por exemplo. Tem uma série Isso. de consequências aí que, sem dúvida nenhuma, vão ficar e como as outras crises mudaram muitas coisas no mundo, essa pode ser que mude também muitos comportamentos e muitas empresas também. Sem dúvida nenhuma, vai ficar algum aprendizado para nós, né? E aí, Breda, para a gente fechar, tem muita gente que sempre pergunta, né? Que fica em dúvida, né? Poxa, qual que é a estratégia do BDR? A gente falou na live e falou muito bem, o pessoal até elogiou, falou, putz, pensei que fosse um negócio tão complicado que eu não entendi, mas ele explicou tão fácil que eu entendi exatamente como o BDR funciona e por que ele é mais volátil que o leque institucional, inclusive. Então, só dá uma pitada de como o BDR funciona, por que ele apresenta mais volatilidade para a galera, para a gente matar aqui já contigo aí também. Tá. O Alaska Black BDR, ele tem um mandato bem mais flexível, né? Ele é o fundo mais antigo nosso, ele começou antes de eu ser gestor do fundo, eu virei gestor no final de 2011, era um outro mandato, um outro benchmark, e no dia Tá? 1º de janeiro, lá no começo de 2012, mudou para IPCA mais 6. Ele era um fundo, em 2012, muito parecido, um fundo que eu gostava muito, eu gosto até hoje, eu sempre olho e tal, o BTG Absoluto, e olhava muito a Dynamo também, então um fundo orientado a valor, não ficava buscando nada parecido com o Ibovespa. Em 2013, senti muito a necessidade de não ficar só investido em ações brasileiras, né? A gente viu aquele Brasil de 2013, inflação começando a subir, Dilma fazendo umas bobagens, e falou, olha, se ficar totalmente só preso ao Brasil, a gente vai ficar mais restrito. E aí era algo novo na época, esse negócio de BDR, a gente conseguiu mudar o regulamento do fundo e ele se tornou BDR em 2014. Em Tá? 2014, a gente começou a investir na Johnson, na Nike, Starbucks, Colgate, Coca, Disney. Então, o pessoal acha que o BDR ele vai ser sempre ações brasileiras. Não, já não foi e nem não necessariamente sempre será. Então, a gente Tá? já chegou a ter mais do patrimônio em ações americanas. Em março de 2015, quando a gente começou a ver o Brasil ir para o buraco de vez mesmo, a gente começou a ver ativo muito barato aqui no Brasil. E já não fazia muito sentido ter Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava ficando bonito, estava ficando legal, mas estava ficando caro. Então, as taxas internas de retorno lá, das empresas americanas, transformando para reais, estava ficando baixo. Aí a gente começou a migrar para a empresa brasileira, até mais ou menos setembro de 2015, quando a gente viu aqui, assim, ficar com valuations em dólares parecido com 1997. E aí, mais ou menos do final de 15 até comecinho de 2016, a gente entendeu que era uma forma mais barata de se comprar Brasil e até mais segura, seria de você comprar empresas brasileiras e você vender o dólar. Porque naquele momento, quando a Bolsa bateu 9.000 pontos em dólares e a gente estava caindo desde os 44.000 pontos em dólares lá em 2008, ou seja, a bolsa tinha dividido por 5, a gente falou assim, olha, esse nível de preço para as ações brasileiras é extremamente ridículo,
né? Qualquer suíço, qualquer alemão, qualquer americano, qualquer um vai olhar isso aqui, para ele, fala, nossa, $1 aqui, compro 5 vezes mais empresa que eu comprava lá atrás. Pode ser em dólar, pode ser em franco suíço, pode ser em ien, qualquer moeda forte. E a gente Tá. entendeu que aquele câmbio super barato, aquele real barato, ele deixava as empresas brasileiras lucrativas. Então a gente tinha uma Vale barata, uma Fibria barata por causa do dólar caro, né? E aí a gente falou assim, olha, vamos comprar ações e vamos vender dólar, porque se o real Vende dólar. valorizar, essas exportadoras que a gente tem aqui, a gente vai ter problema, elas vão cair. Mas se a gente está vendendo no dólar, uma coisa meio que mata a outra. Mas ainda era Tombini, né? Aquele Banco Central com credibilidade zero, aquela coisa toda. O CDI era 14,25, a Selic, mas a gente tinha medo de aquele governo vir com uma medida super populista e resolver cortar a Selic de 14 para 5, por exemplo. Poderia acontecer. O que iria Tá. acontecer se a Selic fosse cortada de 14 para 5? O câmbio que era 4 pulava para 7, 8. Né? Você começava a ter uma deval, uma mega desvalorização igual na Argentina. Então, quando a gente olhou a curva de juros estava implicando num aumento da Selic para 17. O mercado imaginava, ó, tá 14, mas vai para 17. E a gente falou assim, olha, agora aqui dá para montar uma posição. Você compra ações, vende o dólar, porque aí você vai ter as empresas aqui dolarizadas, mas para não correr o risco de bobagem do BC, você vende os juros curto. Porque se o Tá. BC cortar os juros, você ganha nos juros vendido. Você vai perder no dólar, porque o dólar vai disparar, mas as empresas que são exportadoras correm atrás desse dólar depois via dividendo. Então a gente veio com essa posição desde o final de 2015. Vendido no dólar, vendido em juros mais curto, que isso é a proteção do dólar, e o dólar é a proteção das ações. E assim foi, 2016 isso deu mais ou menos 45% por fundo, em termos brutos, né, antes de taxas e tal. 2017 o resultado ficou bem bagunçado, porque a gente teve o Jersey Day, a gente diminuiu no meio do caminho, voltou depois, então deu meio 0 a 0, mas ainda assim o fundo deu um Tá. retorno de 74%, veio quase tudo de ações. 2018 e 2019 perdeu no dólar os 2 anos, mas os juros ganhou do dólar nos 2 anos, na soma deu uns 20 pontos. E aí em 2020 a gente começou a ver total perda de relação entre os dois. A gente começou a ver tanto o juros subindo forte, quanto o dólar, ou seja, uma coisa não estava segurando a outra. E aí, quando a gente começou a ver que a gente estava entrando num terreno de circuit breakers, a gente falou assim, para, vamos sair com prejuízo, deixa, porque senão a gente vai começar a ter perda até quando? Né? O mercado vai ficando Pois é. irracional até que limite? Qual o ponto, né? As ações a gente sabe que tem limite, né? A ação ela começa a cair, ela começa a valer o caixa dela, meio que para, né? A empresa começa a fazer recompra, o dono recompra, então ela tem um piso. Só que juros e câmbio no curto prazo não tem piso. Um monte de fundo multimercado sai zerando posição, você fica vulnerável. Então a gente saiu dessas posições em 2020. A gente não tem nenhuma intenção, pelo menos por enquanto, de voltar com essas posições no curto prazo. Tá. Muito provavelmente a gente vai voltar com essas posições, né? Elas fazem sentido para o fundo. Hoje o BDR está long only, ele está com a carteira quase que cravadinha do institucional. Tem uma posição, outra que está com tamanho diferente, que a gente vai Tá. acertando um pouquinho ao longo dos dias. Então a gente está long only nos fundos. E no futuro, o BDR vai poder investir em ações americanas também, vai poder vender dólar, vai poder comprar dólar. A gente comprou antes da eleição do Trump, então ele tem um mandato mais aberto. Do jeito que a gente Legal. estava, de 2016 até recentemente, o Black estava mais volátil, porque tinha mais posição de ataque. Quando o fundo, o Alaska Black BDR, ficar com coisas do tipo bolsa comprada e dólar comprado, ou um pouquinho de bolsa comprada e índice vendido, ele possivelmente vai ser o nosso fundo de mais baixa volatilidade, né? Então ele estava mais Entendi. alto por conta das posições que a gente tinha. Mas por enquanto está no arroz com feijão. A lógica nossa é o seguinte: está tão barato as ações, tem tanta oportunidade ali que a gente não precisa, por enquanto,
se envolver com outros ativos, até porque tem toda uma incerteza, né, de qual que vai ser o impacto fiscal desses estímulos aqui no Brasil, o quanto que a gente vai ter de deflação ou de inflação, então taxa de juros pode ser que mude muito. Então a gente está esperando sair dados mais concretos antes de tomar uma posição um pouco mais efetiva nesses outros mercados. Então tá longone. Excelente, Breda. Excelente. Foi explicação assim, cravada exatamente do histórico do fundo, do que está fazendo, o que deixou de fazer agora momentaneamente, mas a estratégia do fundo acho que deu para o pessoal pegar bem explicada essa questão. Breda, eu queria te agradecer, a gente tinha combinado aí um pouquinho menos de uma hora, estamos batendo uma hora, sempre que a gente conversa a gente passa, desculpa, segunda vez, né? Na live também eu acabei Imagina. passando contigo. Mas é que o papo é muito bom, rola muito bem, cara. Eu queria te agradecer pela parceria aí com a Monte Bravo, sempre disponível, muito legal. Você é um gestor que sempre está conversando com os acionistas, isso é muito bom, que não tem tempo ruim. Precisou, fala mesmo, conversa, e acho que isso é legal, isso transmite uma segurança muito legal também. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, mais uma vez pela parceria aí. Descansa nesse fim de dia aí, que amanhã tem muito mais aí por ver, né? Não, eu que agradeço você, o time todo aí da Monte Bravo, vocês são referência no trabalho de vocês. Eu acho que se tem algo de diferente nesse mercado, eu acho que é o trabalho que vocês têm feito. A bolsa a gente sabe como que ela é, né? A gente fica intercalando momentos de muita porrada para cima, muito drawdown, faz parte da história da bolsa. A gente vai ver isso muito nos próximos 20 anos, né? Vai acontecer direto, mas é uma jornada emocionante, lucrativa. Só que o grande drama é as pessoas não se empolgarem demais e colocar um patrimônio que não deveria quando está lá em cima, e também não sair com medo e com muito prejuízo lá embaixo e se arrependido e nunca mais volta, né? Ou seja, não fazer o comportamento que sempre foi o padrão e sempre foi destrutivo para as pessoas físicas. Eu torço muito para que isso seja diferente no futuro próximo, e acho que a gente já está vendo uma mudança. Somos Obrigado. dois. Breda, um abração, uma boa noite, bom descanso. Galera que está nos assistindo aí, muito obrigado pela participação também, pelas perguntas. Agradecemos a todos também. Grande abraço, boa noite aí, Breda. Mais uma vez, valeu pela parceria, viu? Valeu. Abração Obrigado. e bom descanso. Obrigadão. Tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigado.